1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois um terremoto, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. 1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad:
Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este homem procura o mal. Pois mandou pedir-me as mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes des ouvido, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor: tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: dize-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E ele disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças,
e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se a apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar. Será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que estás tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 filhos de Belial que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum, puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu.
E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, que Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse:
Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as suas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente é o rei de Israel. Chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos.
E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.